casa a gente se cansa muito. Eu fico muito feliz quando eu vou à TV Cultura, toda semana fazer jornal. Porque sai. O resto tudo é online. Mas vai passar. Vai passar. Vai. Mas a gente fica trocando os móveis da casa de lugar, né? Fica falando com as plantas, né? É um papo legal, hein? Depois aprender com a natureza. Meu manjericão não me aguenta mais. Daqui a pouco eu vou protestar aí no Ministério Público. Exatamente. Pondé, por onde vamos caminhar, Pondé? O que foi? Por onde vamos caminhar? Vamos lá. Já começou, gente? Eu não recebi o avisinho aqui que começou, mas eu acho que sim, né? Vivian, qualquer coisa você me fala, que não começou ainda, então já vou começar as perguntas e começar essa live. Primeiro, o Dia Mundial do Livro, né? Que dia especial esse, e a gente comemorando esse dia de um jeito muito diferente, né? Isolado em casa, completamente com os nossos próprios monstros. E você e eu com os livros atrás da gente, né? Exatamente. Não, mas eu estava brincando esses dias que está sendo uma competição para ver qual que é a estante mais bonita, né? O Pondé não foi avisado com antecedência, Pondé. Não, eu estou sem livros aqui. Eles estão todos escondidos. Entendi. E falando em livros, gente, primeiro eu queria agradecer pela presença dos dois. É uma honra estar aqui conversando com vocês nesse dia especial. É uma janelinha aí nesses tempos complicados. Eu não sei se eu travei, né? A imagem sim, mas não está te ouvindo. A som continua. Pronto, legal. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, gente. Muita gente que eu entrevisto, uma quantidade exorbitante, na verdade, começou a ler com a Turma da Mônica. Oba! Eu tenho... Se essa era a sua intenção, Maurício, parabéns, você tem conseguido. Diferentes gerações, viu? Era um plano infalível que eu aprendi com você. Esse deu certo. E aí, eu tenho até um amigo que é de uma banda que chama Apanhador Só, que ele lembra qual foi a primeira frase que ele leu, que foi Cascão, seu porcão, vai tomar banho. Ele lembra dessa frase, que ele queria porque queria ler. Então, assim, eu queria perguntar para vocês dois, como foi que vocês começaram a ler? Como vocês lembram nitidamente? É um sonho, uma coisa bem assim, ó. Olha, eu comecei a ler assim, fora as coisas obrigatórias na escola, né? Eu tenho 3 fontes, assim. Um foram os gibis. A Turma da Mônica, na minha casa, tinha uma referência muito específica, que eu tinha uma irmã chamada Mônica, né? Que infelizmente já faleceu muito jovem. E ela era chamada Mônica. Então, quando apareceu a Turma da Mônica, em casa, é como se a minha irmã fosse a Mônica. Porque a gente era pequeno e era uma coisa tipo assim, bom, como que escrever uma história sobre uma menina chamada Mônica, já que tem uma Mônica aqui em casa, né? E aí, nessa referência, ela, na verdade, me chamava de Cascão, porque eu não gostava de tomar banho. Porque eu era um menino, moleque, que eu abria o chuveiro, deixava o chuveiro caindo, a água caindo, quer dizer, não um chuveiro, e eu ficava do lado de fora do chuveiro, fingindo que não estava, que estava tomando banho, quando na verdade não estava. Então, ela me chamava de Cascão por conta da Turma da Mônica. Então, digamos assim, foi uma das primeiras identidades na literatura, foi o Cascão, porque eu não gostava de tomar banho. Graças a Deus, a mania mudou, né? Então, a Mônica era uma referência em casa muito concreta, porque eu tinha uma irmã Mônica e tinha um gibi que era a Turma da Mônica. Para mim, era como se fosse a turma da minha irmã, entendeu? Agora, eu também tive 2 outras referências, que foi o seguinte: meu pai introduziu leitura sobre ciências,
ele gostava de me dar livros infantis sobre ciência, ele era médico, então eu tive essa referência. E a outra referência também foi uma série de fascículos, eu estou falando isso anos 60, tá? Anos 60, depois anos 70, para dentro dos anos 70. Mas tinha um fascículos da Histórias da Bíblia. Então, basicamente, eu tinha... A editora Abril. Hã? A editora Abril. É isso aí. Que o meu pai comprou sistematicamente para nós, a gente lia, eu fui o que mais gostei das histórias da Bíblia em casa, e então tinham essas 3 fontes. E o Gibi da Mônica, para nós, era uma coisa meio assim, engraçada e estranha, como alguém inventou uma turma e uma revista que tinha uma menina com o mesmo nome da minha irmã. Mas, legal. Bem, chegou minha vez, né? Eu morava em Mogi das Cruzes, naquele tempo uma cidade pequena, perto de São Paulo, e morava numa vilazinha, uma casa pequenininha, tudo mais. Meu pai era poeta, mamãe era poetisa também, mas costurava e costurava muito bem, cozinhava melhor ainda. E o papai era cercado de livros. Eu nasci numa casa cheia de livros. Tanto que o livro que eu manuseava, ainda muito pequenininho, muito criança ainda, com perigo de rasgar até as páginas, era um dicionário francês. Era um livrão grande que tinha muitas ilustrações. Eu gostava daquelas ilustrações ainda, bico de pena, preto e branco, tudo mais, com algumas páginas coloridas. Eu viajava naquele dicionário francês, que era o Larousse. Daí, um dia, cresci um pouquinho, vim morar em São Paulo, e um dia, numa saidinha de casa, perto tinha um posto de gasolina, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, eu vi num cesto de papel velho um gibi. Estava em cima, assim, não estava misturado com lixo nem nada. Peguei, era um gibi, naquele tempo, aquele tipo de publicação se chamava guri. Também havia o gibi, mas eu peguei um guri. E o guri estava meio desbeiçado, sem capa, bem jogadinho, bem amassado e tudo mais, mas eu achei interessante, porque tinha cores, tinha figuras, tinha desenhos. Eu levei para casa. Levei para casa e perguntei para minha mãe: mãe, o que é isso aqui? Ela falou: isso daí é uma revista, quadrinhos, história em quadrinhos, tudo mais. Tudo. O que está escrito? Eu posso ler para você. Por que ela não falou isso? Daí eu queria que ela lesse. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas daí eu queria mais. Meu pai percebeu que eu gostava, que eu estava gostando, começou a trazer gibi para casa. E daí a mamãe tinha que ler para mim, até que ela me chamou e falou: filho, eu tenho muita coisa para fazer lá em casa, eu não tenho muito tempo de ler para você. Então eu vou ensinar você a ler, assim você lê sozinho. E daí ela começou a me explicar, né, letrinha, palavra, frase, isso, aquilo. Em 3 meses eu estava lendo. Libertei a minha mãe, mas não me libertei. Eu me escravizei a quadrinhos, aos gibis, que daí eu queria mais e mais e mais e mais. Durante toda a minha infância, eu pedia de presente de Natal, de aniversário, qualquer evento, eu pedia, em vez de qualquer outro presente, eu pedia gibi. Então, minha coleção foi aumentando e a minha cultura gibizesca também foi aumentando. Aprendi a ler. Entrei na escola no primeiro ano, já lendo correntemente, e desde então, na minha cabeça, eu me lembro, eu queria fazer aquilo, eu queria aprender a desenhar, eu queria criar personagem. Eu não entendia desse jeito, mas eu queria fazer, e ficava brincando de fazer historinha. Recentemente eu fiz uma exposição aqui na Avenida Paulista, na Fiesp, e eu puxei os meus guardados o meu primeiro caderno da escola, quando eu entrei no pré, ali no Largo de São Francisco. E daí eu vi, nesse caderno, eu vi e mostrei para todo mundo na exposição, os meus primeiros desenhos, que era uma cópia de um índiozinho, que era personagem do Disney, chamava Caramuru. E também vi um cirquinho que eu desenhei, com bichos, tudo mais. Lógico, desenhos bem toscos.
Até é bom eu mostrar para a criançada que está querendo desenhar, está tentando, e não fica satisfeita com o próprio desenho. É bom eles verem esses desenhos toscos meus, para verem que começa daquele jeito, depois não tem tamanho, não tem parada, né? Mas, de qualquer maneira, eu comecei assim. E o primeiro livro que eu ganhei, era do Disney. Era o livro em que o Mickey saía caçando gigantes. Olha. Da editora Melhoramentos, com quem eu trabalho hoje. Olha só o tempo que se escorreu. Eu li o primeiro livro, João e o Pé de Feijão, lá com o Mickey, e foi evoluindo, lendo. Eu fui um leitor meio paranoico, queria ler um livro por dia e lia, quando era jovem, lia um livro por dia. Então, com isso, eu catetei a minha história, ou de desenhista, ou de leitor, e conhecedor, talvez, de literatura e tudo mais, desde então, para chegar onde nós chegamos, com estúdio, com personagens, desenhando, revistas e tudo mais. Então, eu tive sorte. Eu fui privilegiado na minha infância, porque eu aprendi a ler e tinha mãe que lia, pai que trazia gibi, professores que também pediam para eu fazer ilustrações nas minhas lições de casa. É o que eu queria. Daí me realizava, né? Meus colegas todos queriam ver, quando eu chegava na classe, queriam ver como é que é o desenho de hoje, que lição que você fez, que desenho que você fez. Daí ela passava por todos eles. Quando eu chegava a professora, também queria ver, me dava boa nota por causa do capricho, etc, etc. E também me chamavam para qualquer coisa que precisasse de desenho, vai começar a me chamar, nada, eu me acostumei com isso, estou acostumado com isso até hoje. Falando em infância e nessa questão de como que as crianças recebem, eu acho que o Pondé caiu. Eu vou continuar, e aí depois, quando ele voltar, a gente refaz a pergunta para ele. Eu estou ouvindo. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo, caiu a imagem só. Então tá bom. Então eu vou falando, e aí daqui a pouco eu acho que você volta. Falando sobre como as crianças recebem essa literatura, como as crianças recebem os livros e de infâncias privilegiadas, vocês dois têm um trabalho que começou no papel, querendo ou não, jornais, gibis, né? Cada caso um caso, e agora vocês têm um trabalho nas redes sociais que é muito grande, né? Um trabalho digital que é muito grande. E todo mundo, inclusive as novas gerações que estão chegando aí e que já nascem com o olho na tela, recebem, de alguma maneira, o trabalho de vocês. É impactado com o trabalho de vocês, com os textos, com os desenhos, com as histórias e tudo mais. E eu acho que, como Monteiro Lobato, não podia ser diferente, né? E a gente veio aqui hoje, principalmente para ter como base ali o Caçada de Pedrinho, enfim, essa adaptação que a gente está lançando agora pela Girassol, e que é uma história antiga, né? Uma história aqui que o Maurício está mostrando. É uma história antiga, é uma história que o Monteiro Lobato, que começou traduzindo livros infantis, né? E que começou também a ter um apelo muito grande, tanto com pessoas, com adultos, porque ele era jornalista e também fazia livros, Urupês, por exemplo, que ele fez, né, com o Jeca Tatu, enfim, e depois com o infantil dele, que ele começou a fazer as próprias histórias. Inclusive, eu tenho aqui um Alice no País das Maravilhas, que eu coleciono, que é traduzido pelo Monteiro Lobato, e que é muito parecido com a Emília, né? E eu queria saber de vocês, por que vocês acham relevante que as crianças ainda leiam Monteiro Lobato, mesmo a nova geração, e também como que as crianças têm recebido essas histórias que estão sendo adaptadas e que estão sendo relidas, enfim, como que está sendo isso aí nos dias atuais? Pondé, não tá aí. A imagem não está aí, né? A imagem não está, mas o Pondé tá ouvindo, né, Pondé?
Acho que não, acho que só tá nós dois agora. Ele vai entrar de novo. Quer começar, Maurício? Aí quando ele entrar, ele responde. Bem, tivemos A Caçada de Pedrinho, tivemos, deixa eu pegar aqui, lá pela editora Girassol. Oba! A editora Girassol, né, lançou Marizinho Rebitado, e também O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma adaptação escrita pela escritora Regina Zilberman, especialista em Lobato, sabe tudo do Lobato. Então, ela fez um trabalho de adaptação por causa de algumas coisas que tinha nos livros antigos que eram próprias para a época. Falavam da maneira como se falava ou se pensava há anos atrás, mas agora muita coisa mudou e tivemos que fazer um bom trabalho de adaptação para que alguns momentos da história fossem adaptados para os dias de hoje, para não ferir suscetibilidades. Eu adorei, eu gostei, e crianças que estão lendo gostam porque realmente o estilo do Lobato é muito original e diferenciado dos estilos de qualquer escritor infantil de hoje, inclusive. É muito feérico, é criativo, é inesperado. Realmente, eu sou um fãzão do Lobato. Tem até aquele livrão dele, tem aqui na minha mão agora, tem aquele livrão desse tamanho aqui, toda a obra dele, né? Porque depois de passar pelos primeiros livros, no Sítio Pica-Pau, eu fui acompanhando, até chegar na última saga que ele escreveu, que era Os 12 Trabalhos de Hércules, que me introduziu na mitologia grega. Daí eu não saí mais. Eu descobri que a mitologia grega dava inspiração para muitos escritores, para muitos criadores de histórias ou de temas, para filmes também, para super-heróis e tudo mais, nasciam de sugestões da mitologia, dos monstros, das criaturas que a mitologia trazia para nós nos 12 Trabalhos de Hércules. Foi uma maravilha, foi uma leitura maravilhosa, gostei muito. De vez em quando, assim, a cada 10 anos eu pego esse material e dou uma relida para voltar no tempo. Faço uma releitura para voltar um pouquinho no tempo e eu me senti aquele garoto, aquele jovenzinho que estava lendo. Inclusive, enquanto o Pondé não retorna aí para responder também, eu queria saber, eu sei que você se identifica com o Horácio, né? Do seu personagem. Eu queria saber do Monteiro Lobato se tem algum personagem que você se identifica mais, assim, que você lembra de você pequeno, lendo aquilo e se identificando, achando que era sobre você, talvez. Não é bem identificar, porque os personagens do Lobato são muito fantásticos, né? Não sei as crianças, mas as crianças também têm uma personalidade muito forte e não se parecem muito com as minhas, com a personalidade que eu tive quando eu era garoto, né? Talvez o Pedrinho. Afinal, eu fui um garoto também do interior que saía pelos campos lá de Mogi das Cruzes descalço para minhas aventuras. Eu e o meu cachorrinho Cuica, que depois virou Bidu, né? Inspirou Bidu. Eu saía, ia nos montes, nas montanhas, nos barrancos, derrubava um pedaço de barranco, eu ia com um pedacinho de pau, uma vareta forte, eu derrubava os barrancos para ver aranhas, para ver escorpiões, para ver as feras que eu ia enfrentar nas minhas conversas. Né? Foi uma infância muito gostosa, muito descalço. Eu calçava sapato para ir na escola. Uma delícia. Eu era meio Chico Bento, ou Chico Bento. Meio Chico Bento, né? Chico Bento da história é muito de mim.
muita história se baseou em coisas que eu vi, conheci, vivenciei realmente. Antes de eu fazer a próxima pergunta para o Maurício, Pondé, se você quiser responder, então... Eu vi a pergunta sobre, de cair, que era a pergunta sobre por que o Lobato continua sendo tão lido. É aí que eu estou, né? E aí eu perdi parte da resposta do Maurício. É assim... E aí eu perguntei para ele o personagem que ele se identifica da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele se identifica com o Horácio da turma dele. Aí, depois que você responder isso inteiro, também responde a sua turma, seu personagem. Que eu acho que já é o Cascão, né? Que você já falou pra gente aqui. Sim, isso porque a minha irmã me chamava de Cascão. De Cascão, né? Depois... Você se escondia do chuveiro também. É, isso aí. Eu me escondia, fingia. E como ela era a Mônica, da turma da Mônica, então eu era o Cascão. Quer dizer, era uma coisa meio imediata, né? Agora, eu acho que... muito amigo meu, muitas pessoas, homens, também confessaram que fingiam que tomavam banho ou se escondiam um pouco, se molhavam um pouquinho e ficavam olhando a água cair. Mais ou menos isso. Tinha que se molhar um pouco, senão não pegava, né? Senão não falava a história, né? Tinha que fingir um pouco. Agora, sobre o Lobato, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte. Me parece que no mundo infantil, o Lobato ele trouxe uma coisa em que as crianças eram protagonistas, né? É um mundo em que você tem adultos, é claro, mas esses adultos estão, de alguma forma, girando ao redor do mundo criado. A própria história do Pedrinho, né? A história da onça e tudo mais, quer dizer, são crianças tomando decisões, um mundo fantástico, no sentido que tem, sei lá, um milho, um sabugo que é sábio, né? Então uma boneca de pano que de repente ganha vida é uma tagarela e vive aprontando coisas, né? Então, mas... Era meu sonho. O quê? Ter uma Emília? Passava Estrela Cadente, eu ficava no sítio e eu desejava todo o meu pedido da Estrela Cadente durante uns 15 anos foi que a minha boneca ganhe vida. E minha mãe fez uma Emília para mim, sabe? Então, nossa senhora. A minha irmã também tinha esse sonho, né? Ela tinha esse sonho de que as bonecas começassem a falar e ganhasse vida, se transformasse numa pestinha como Emília, né? Para mim, assim, então eu acho que a importância do Lobato é essa. Entre outras, eu apontaria essa. Um tipo de literatura que você tem histórias significativas, aventuras e riscos, em que os protagonistas são crianças, numa época, de certa forma, diferente de hoje, em que crianças não eram protagonistas, né? Hoje, muitas vezes, as crianças são protagonistas, eu diria, às vezes, até demais, né? Do ponto de vista das famílias e do mundo contemporâneo, o que às vezes, inclusive, pode atrapalhá-las no crescimento e no amadurecimento, mas naquela época a criança não era protagonista. É como um escritor americano costuma dizer, ele tem por volta de 60 anos agora, 58, 57 anos, era um mundo de adultos. Nós crescemos de adultos, né? Em que a gente era sempre coadjuvante. Diga, Maurício. Lobato também pôs as mulheres como protagonistas também. Sim. Também não era usual. Inclusive mulheres adultas, no caso, né? No caso das personagens adultas, né? E a Emília, que também era uma mulherzinha muito serelepe, né? Era uma capeta. A minha imagem dela é que era uma capeta que não para de falar e que só cria rolo, né? Apesar que nessa adaptação, né, a Emília, ela praticamente resolve muitas coisas, né? Ela resolve, ela ganha um destaque que ela tem na história original, mas ela é uma figura, digamos assim, bastante articulada e articuladora de soluções, ainda que de uma forma encapetada, como a gente poderia dizer. Do ponto de vista... Desculpa. Não, só ia completar que, do ponto de vista desse universo, para mim, o personagem mais próximo de mim sempre foi o Pedrinho mesmo. Inclusive, porque inclusive a tentativa dele dele ser o homem, o responsável, o que inventa coisas, o que quer mandar, né?
E, para mim, era uma figura importante, porque na minha história pessoal, a minha irmã era 2 anos mais velha que eu, e ela acabava mandando em mim de alguma forma. Eu ia comentar que eu achava que a Emília tinha muito mais personalidade de criança do que a própria Narizinho, né? Que ela tinha aquela coisa aventureira e briguenta e querer fazer tudo e ser a dona de tudo e dona de si, né? Esse complexo adulto que a gente tem quando a gente é criança, né? Uma criança livre. Uma criança livre. Exato. E aí eu queria perguntar, inclusive isso, antes da gente entrar numa parte mais capciosa aqui, que é o tema dessa live toda, eu só queria perguntar para o Maurício as semelhanças entre a turma do Sítio e a turma da Mônica, né? Porque até na adaptação a gente teve os personagens da turma da Mônica virando personagens do Monteiro Lobato. E aí eu queria saber, porque, por exemplo, o Pedrinho, ele é muito parecido com o Cebolinha, né? Ele fica inventando aqueles planos doidos para conseguir. Ele é o dono de tudo, né? É o que o Pondé falou. Você vê mais semelhanças, Maurício, entre as turmas, assim, entre essas crianças? Não é questão de semelhança. A molecada, os moleques são assim. Então, o Cebolinha não imitou o Pedrinho. Ele é como toda a molecada daquele tempo. E sempre. A molecada é assim. E as meninas também são corajosas, vão para frente, normalmente são mais espertas do que os meninos também. Foi assim, continua assim, e o futuro vai dizer que deve ir para toda a vida que a gente tiver, a gente vai ver isso se repetindo. Total, total. E aí, agora, chegando na parte que é capciosa aqui da nossa live, eu queria saber de vocês, porque é impossível a gente não debater sobre isso, né? Sobre as palavras racistas que tinham na obra original do Monteiro Lobato, e que eu sei que algumas coisas foram supridas nessa edição, né? Foram suprimidas nessa edição. E aí eu queria saber o que mudou, o que não mudou, e a opinião de vocês sobre isso, né? Como que vocês fizeram esse trabalho junto com a Regina, junto com a editora, para a gente colocar essa obra mais antiga, uma obra de seu tempo, para a atualidade, para o momento atual? Pondé primeiro. Olha, eu tive o prazer de ser convidado para escrever a orelha da edição, né? E eu vou falar aqui rapidamente uma ideia que eu desenvolvi também na orelha, que é a seguinte: acho que foi muito feliz a adaptação em todo, e não só em relação a essas questões racistas, né? Eu, pessoalmente, já discuti muito esse tema do politicamente correto, já escrevi 2 livros sobre isso, né? Eu acho que o politicamente correto, na sua origem, ele tem seu sentido. Ele se desenvolveu, muitas vezes, em formas que me parecem, às vezes, nocivas da academia, tornando a universidade muito presa, se transformou, muitas vezes, em ameaças jurídicas, diminuição do pensamento. Há um risco no pensamento. A atividade do pensamento é sempre arriscada. O mundo é perigoso. E, aliás, eu acho que a forma divertida que tanto Lobato quanto o Maurício colocam da vida infantil, com seus riscos, suas artes, né, que as crianças fazem, faz parte justamente de uma certa lida com a incerteza. E o que a gente está vivendo hoje no mundo com essa epidemia é justamente a invasão da incerteza, né? Então, eu tenho uma certa desconfiança que, às vezes, o politicamente correto exagera, né? E acaba transformando o pensamento em alguma coisa como se fosse excessivamente domesticada. Mas eu acho que entre outras coisas, um dos valores dessa adaptação é justamente colocar em questão não só temas como racismo nessa história, mas também colocar em tela a lida com a natureza, o cuidado com a natureza, né? A possibilidade de você resolver relações com a natureza que não seja uma resolução especialmente agressiva, né? Acho que também há uma crítica muito interessante à própria noção de um Estado. Isso é muito interessante, né? Uma crítica a um Estado que é meio disfuncional, na ideia
da esquadra ou do batalhão especialmente voltado para a caça do rinoceronte, que é uma coisa quase ridícula, né? Se você imaginar que alguém monta uma coisa como essa. Mas, assim, então, no final das contas, me parece que a história consegue ser equilibrada, trazer elementos de risco, elementos de coragem, elemento de artes, que faz parte tanto do mundo do Lobato quanto do mundo da Mônica, e não fazer da história uma história acéfala, empobrecida, medrosa, e, ao mesmo tempo, é uma história delicada, educada, cuidadosa, para que não se produza sofrimento desnecessário. Eu acho que isso é muito importante nessa história. Eu não tenho mais nada que falar. Ela te perguntou a diferença e semelhança entre as duas. Meu Deus! Linda, suas observações, sua análise tá, merece mais umas orelhas aqui, viu? Tem 4 orelhas. Parabéns, realmente. Obrigado. Você quer falar um pouquinho, Luiz, só sobre as coisas que foram suprimidas nessa edição, para quem está assistindo a gente saber? Você sabe que o pessoal que vai ler não vai perceber. O pessoal que nasceu agora, há pouco tempo, e ouviu falar de Lobato, mas não leu os livros antigos, e não vai ler agora, isso daí vai passar batido. É um livro criativo, é um livro gostoso, um livro divertido, um livro bonito. As ilustrações estão lindas, estão ótimas, maravilhosas. Os personagens que tomaram os lugares dos personagens antigos também estão muito bons, muito bonitos também. Tenho testado com algumas crianças, mostro, vejo, abro. E o resultado tem sido muito interessante, muito alegre. Eu estou muito feliz com essa possibilidade que a editora me deu de trabalhar nessa obra. Antes, deixa eu explicar que eu já fui contra se fazer uma releitura ou um redesenho dos personagens de Monteiro Lobato. Muitos anos atrás, quando acho que era a Brasiliense, a editora Brasiliense, que tinha os direitos, né, Pondé, me chamaram para modernizar os personagens, com traços mais adequados para o tempo e tudo mais. E eu tinha lido os livros, lido e visto os livros do Lobato, com os diversos artistas que criaram os personagens conforme o seu estilo, conforme o seu traço. E eu adorava, principalmente os desenhos do Belmonte. A minha referência era os desenhos, o traço, o estilo do Belmonte. Quando me chamaram para redesenhar tudo, eu falei, não vou fazer isso, não. Isso é um sacrilégio. Essa obra que eu adorei, que eu aprendi a ler, que eu aprendi a ver os desenhos e tudo mais, não vou fazer, não. E falei para a editora que eu não ia fazer. E tinha uma possibilidade de ganhar um bom dinheirinho naqueles tempos lá que eu estava precisando, mas eu fui fiel à minha negativa de fazer o sacrilégio, de desmontar uma coisa que eu aprendi a adorar. Então, não fiz. Chamaram outros desenhistas, foram feitos, os desenhistas que chegaram também. Não aconteceu muita coisa com os novos personagens desenhados. Então, eu já recusei desenhar Lobato em outros tempos. Agora, que está em seguida, recentemente, né, a obra dele foi considerada livre de direitos autorais, né? Ficou livre o direito autoral, os direitos autorais da editora ou da família ficaram livres. E as editoras começaram a correr para fazer esses livros atualmente, né? Daí eu vi, a editora vai fazer tal, a editora outra vai fazer tal editora. Falei, bem, então agora não é mais o que eu tinha naquele tempo, que era tudo uma espécie de templo sagrado que eu não queria mexer. E daí eu falei, tá bom, eu faço. Tenho uma boa equipe de artistas do meu estúdio. Meu estúdio é feito com trabalho em equipe. E saiu um desenho maravilhoso. Então, eu como leitor, se eu tivesse
fosse criança, eu adoraria, como eu adorei quando eu recebi o livro, o primeiro livro do Disney, lá do Mickey, adorei da mesma maneira, que era um livro grande também, assim, para mim, eu era pequenininho, o livro era muito grande. E os desenhos estão lindos, não dá para ver daí, mas, de qualquer maneira, houve um capricho muito grande para que o Cebolinha, a Mônica, a Magali entrassem aqui e ficassem participando do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou orgulhoso e contente. Ótimo, perfeito. Tati, oi, você tem tempo, né? Eu tenho mais 7 minutos por aí. Eu queria... Eu vou dar a última pergunta. É porque tem uma pergunta aqui na lista que eu acho que vale a pena um comentário, um conjunto de perguntas, que é o seguinte. É inclusive um comentário que vem, inclusive, da edição. É claro que o Lobato, ele transformou a tia Anastácia num personagem que tem histórias. Isso significa que ela é também uma agente propositiva e importante dentro da história. E isso é normalmente apontado como elemento atenuante do conteúdo racista, né? Que é consistente, quer dizer, uma personagem que tem valor. Agora, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que entender o seguinte: era muito comum no ambiente do racismo americano você ter grandes cantores negros que eram adorados pela população nos anos 40, 50, mas que continuavam entrando pela porta dos fundos, né? Quando eles iam fazer shows e tal, eles continuavam a não poder circular em ambientes onde eram ambientes de branco, quando os Estados Unidos tinham essa discriminação. O que eu queria dizer é o seguinte: acho que a gente tem que olhar para essa questão de uma forma um pouco ambivalente e ampla. O Lobato, apesar dele ter essas características, o Lobato é muito maior que isso. E aí vem um exemplo do que eu queria dizer com o problema do politicamente correto. O politicamente correto, às vezes, ele se torna constrangedor, no sentido mecânico. Querer reduzir o Lobato a isso é negar o fato que o Lobato construiu um universo infantil que muitas crianças construíram sua identidade, suas brincadeiras, se sentiram protagonistas. Então, acho que sim, há elementos racistas, inegavelmente, tá? Ao mesmo tempo, você tem uma personagem que tem um protagonismo, que é uma cozinheira negra, coisa que raramente acontece, inclusive na literatura, e o Lobato coloca, e ao mesmo tempo o Lobato é maior do que essa discussão. Assim como Shakespeare é maior do que elementos racistas contra judeus e turcos no Macbeth, na tragédia dele, Macbeth. É por isso que eu quis falar, Tati, Maurício. Eu acho que esse é um exemplo de como o politicamente correto às vezes é nocivo, porque fica parecendo que o Lobato é só esses elementos de época dele, quando ele era muito maior que isso, mas os elementos estão aí. Eu acho que essa edição conseguiu tratar isso, essa adaptação, conseguiu tratar isso de uma forma muito bem organizada, sensível e com sucesso. Total. Inclusive, Pondé, eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso também, que você fala na orelha do livro a coisa do mundo de gente grande e o mundo de gente pequena, né? De mundo de criança. E aí eu queria que você só falasse um pouquinho mais sobre essa separação, que eu acho muito interessante também quando a gente for pegar pela perspectiva de que o Monteiro não é só isso, e que também não é só por causa disso que a gente tem que excluir o Monteiro Lobato da vida das crianças, né? Ah, sim. Eu acho uma tristeza. Aliás, vai ao encontro do que eu estava falando, né? Uma espécie de fundamentalismo politicamente correto, né? Quando o oposto do politicamente correto é, antes de tudo, a educação doméstica e uma certa formação moral um pouco melhor, de superação do racismo, que é uma idiotice, né? Que numa época houve, mas que seguramente qualquer pessoa minimamente formada hoje vai superando essa característica. Eu acho assim, uma das coisas que é muito bom no Lobato e na Turma da Mônica é justamente a autonomia das crianças no seu mundo. Coisa que muitos adultos hoje, pais, mães, psicólogos, professores, retiram, querendo transformar as crianças em seres perfeitos, exigindo das crianças respostas para coisas que eles não têm. Uma vez eu lembro que eu estava numa barbearia,
e do meu lado tinha uma criança pequena, e tinha uma mãe que perguntava para ele o tempo inteiro como ele queria o cabelo, e o menino nem entendia direito onde ele estava, porque ele era muito pequeno. É um exemplo do que eu estou querendo dizer. Então, hoje, às vezes, com uma ansiedade muito grande por parte dos adultos de transformar as crianças em seres corretos, perfeitos, lindos, mais legais do que Jesus Cristo, para trabalhar um clichê, acaba destruindo esse mundo que o Lobato traz, que o Maurício traz, que é o mundo em que as crianças se movimentam com protagonismo e os adultos estão lá junto com eles, compondo o universo, mas não querendo transformar eles em crianças que são completamente sem vida real, né? Então, me parece que retirar o Lobato do universo infantil é você decepar uma das figuras fundamentais da literatura brasileira que protagonizou as crianças. E, no caso, a própria tia Anastácia. Quer dizer, é muito raro você ter na literatura brasileira uma personagem negra, né, de origem africana, que é uma protagonista junto com os outros e que tem histórias que só ela conta. E, ao mesmo tempo, Tati, Maurício, isso faz parte do universo infantil de muita gente, né? Principalmente da minha geração e de gerações antes de mim. Ter essas figuras dentro de casa que faziam parte da infância, do amor das crianças, e é muito interessante porque, às vezes, as crianças se sentiam melhor com as empregadas do que com seus pais, porque com seus pais eles tinham que fingir que eram adultos e sérios. Com as empregadas à sua volta, eles conseguiam ser muito mais livres. E do modo que eles de fato eram. Isso é uma análise que não cabe só no caso do Brasil. Cabe também na Rússia, que tinha servos no século XIX. A gente tem muita literatura que mostra que as crianças preferiam a companhia das servas, que cuidavam deles, do que do próprio pai e da mãe, né? Então, acho que o universo é bastante complexo e o politicamente correto normalmente funciona como um elefante numa loja de cristais. Muito bem. Beleza. Eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas nosso tempo já está acabando. Eu queria muito perguntar para vocês de linguagem, porque vocês dois têm um abraço, tem um link muito forte com o jornalismo, né? O Maurício foi jornalista durante um bom tempo. Inclusive, eu vi uma entrevista dele, ele falando que teve que cortar adjetivos quando ele começou a fazer quadrinho, porque eu não cabia no balão. Isso é incrível. Assim. Eu queria muito falar sobre a linguagem, mas eu não vou conseguir fazer essa pergunta. Fica para depois, quando eu encontrar vocês pessoalmente, fora da quarentena. E aí eu vou finalizar aqui essa live perguntando para vocês, aproveitando que é o Dia Mundial do Livro, eu queria que vocês respondessem a 3 perguntas. A primeira pergunta, que é sobre o que vocês estão lendo agora, nesse isolamento aí, o que vocês indicam para as pessoas lerem, que pode ser o mesmo, mas, assim, se puder ser outro, melhor, porque a gente vai ter mais indicação. E também, se vocês conseguem falar um livro preferido, só um. A última pergunta é muito difícil, Tati. Assim, né? Falar um livro só. Na época, a gente tem um preferido, depois outro, chega outro, depois chega outro. E você para a biblioteca ou para o isolamento total. Você só pode pegar um livro, rapidão, assim, ó. Pegou um livro, vai. Qual vai ser? Isso é uma pergunta de torturador. Torturadora, no caso, né? Olha, eu desde que a quarentena começou, eu primeiro tinha que acabar de escrever um livro para maio, acabei ele no começo de março, né? Então eu fiquei um tempo ocupado primeiro acabando esse livro. Mas eu leio o tempo todo, isso é um hábito que eu trouxe. O meu pai costumava dizer, quando a gente era criança, pessoas civilizadas, quando se encontram, perguntam uma para a outra: que livro você está lendo? Então, isso ficou como uma marca muito grande na minha formação desde criança, né? Os adultos à minha volta estavam sempre lendo livros. Então, isso para mim, eu não falo só de pai e mãe, estou falando de avós também, né? Então, eu diria assim, neste momento preciso, eu estou atravessando a história cultural da Rússia, por isso eu lembrei da referência que eu fiz, do Fix, né, Orlando Fix, que é um livro aqui no Brasil traduzido pela editora Record, que é uma história cultural da Rússia no final do XVIII e ao longo do século XIX. Por que eu fui a esse livro? Porque esse livro
é um livro que vai juntando pontos de um conhecimento que eu tenho já há algum tempo da literatura russa do século XIX. Eu escrevi um livro sobre Dostoiévski em 2003, né? Sobre os elementos da teologia russa na obra do Dostoiévski. Então, portanto, eu tenho muita leitura em literatura russa. Então, nesse momento, eu resolvi organizar um pouco o vetor histórico desse momento. Então, eu diria isso. Com relação à indicação de livro, por conta digamos assim, do meu histórico muito dentro da literatura russa, estou falando de literatura ficção, né? Não estou falando de filosofia, estou falando de ficção. Eu indicaria um conto do Dostoiévski chamado Sonho do Homem Ridículo. É um conto, você lê no final de semana, e se você gostar, eu indicaria um conto do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Esse já é uma novela um pouco maior, né? Alguns consideram a maior novela da história da literatura. Então, eu indicaria esses dois, Sonho do Homem Ridículo, Dostoiévski, e A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói. E se eu tivesse que levar um livro que eu acho essa pergunta uma tortura, tá? Levar um livro só para uma ilha, eu acho que eu levaria O Idiota, do Dostoiévski. O Idiota, do Dostoiévski. Esse aí. É isso aí. Maurício? Bem, como eu falei, eu li muito. Eu não tenho um preferido, porque um sempre foi suplantando o outro, foi ficando na frente e tudo mais. E eu preferia falar do hoje, de agora. E acabo de receber um livro que eu comecei a ler ontem à noite e perdi a hora de dormir. Porque é muito interessante, porque mexe com o que eu faço, mexe com a minha atividade e também descreve, com muitos detalhes que eu não imaginava que fossem conhecidos, como é que foi meu caso de amor com a editora Abril para o lançamento das revistas da Turma da Mônica. Não foi fácil. E teve altos, baixos, isso, aquilo, foi um drama. E o livro é esse daqui. O Império dos Gibis. Esse eu estou lendo. Quem quiser saber de história em quadrinho, da história da história em quadrinho no Brasil, está aqui esse livro que saiu pela editora Heróica, do Manuel de Souza e Maurício Muniz, O Império dos Gibis. E tem a Mônica na capa. Mas não é propaganda, eu não conheço os autores, não conheço a editora. Eu me tomei de amores nessa noite passada por esse livro, porque está falando da minha história também. Que legal. Muito legal. Gente, eu agradeço imensamente pela presença. A gente até passou um pouquinho do horário. Desculpa, Pondé, eu sei que você tinha a hora aí, mas a conversa estava tão boa que a gente vai perdendo o rumo da prosa, como diria minha avó. Muito obrigada aos dois por terem participado, por terem dedicado um tempo aí para conversar sobre livros, sobre o Monteiro Lobato, sobre a importância dos livros na infância, né, e na vida das crianças. Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa live, e eu ainda tenho muitas perguntas para fazer, então quando eu encontrar com vocês dois, vocês se preparem, tá? Mas não pergunta de tortura, né? Eu diria, hoje, no dia do livro, no dia mundial do livro, né, se não me engano, né? Mundial do livro, eu quero confessar o meu amor pelo livro, que sem esses livros que eu li durante a minha vida, que estão nas minhas 3 estantes perdidas em mais 2 casas, se não fosse isso, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não teria conseguido tudo que eu consegui, não teria o estúdio que eu tenho, não teria a Turma da Mônica brincando com a criançada daqui e de outros países. Agradeço ao livro. É isso. É por isso que o nome do final é Vá Ler um Livro, porque é isso que eu quero sempre, que as pessoas vão ler um livro. Obrigada. Eu vou subir, gente, toda essa live também lá no Vá Ler um Livro, para vocês terem, quem não conseguiu participar da live, ou quem perdeu alguma pergunta e quer ver, quer rever, enfim. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo aos dois. Obrigado, Obrigado, Tati, Maurício. Tchau. Eu agradeço muito. Obrigado. Até a próxima. Até. Obrigado.